nós te agradecemos. Eu te louvo, Senhor, pela tua igreja, pela tua congregação aqui reunida. Eu te agradeço, meu Deus. Tu és maravilhoso, tu és poderoso. Aleluia. Quando você terminar de orar, tome a sua Bíblia comigo e abra no Evangelho de João, capítulo 21. Nós te louvamos, Senhor Jesus. Nós te bendizemos, Senhor. Não há outro lugar melhor do que estar do que na tua presença. Amém. Pega a sua Bíblia comigo, abra no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de São João, capítulo 21. Aleluia. Nós temos que viver para o Senhor como se fosse o último dia das nossas vidas, dando o nosso melhor, dando o nosso fôlego, dando nossa disposição, servindo ao Senhor com todo o nosso ser, porque Ele deu tudo para nós. Ele deu Jesus, o seu Filho, por nós, e Jesus deu cada gota de sangue. João capítulo 21. Amém? Quem achou, diga amém. Vamos colocar de pé, por gentileza, em reverência à palavra de Deus. Louvado seja Deus. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e dos filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear de madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram quem era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Respondeu-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com uma veste, porque se havia despido, e lançou-se no mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, vieram ali umas brasas. Viram ali algumas brasas em cima e peixes, e havia também pão. E disse-lhes Jesus: trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede à terra, e estava cheio de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos, depois de ressuscitar entre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que a estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela 3ª vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele perguntar pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Em verdade vos digo que quando eras moço, tu cingias a ti mesmo e andavas para onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás a mão, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o seguiam os discípulos a quem Jesus amava. O qual na ceia reclinou sobre Jesus no seu peito. E o Senhor, e perguntou: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou Jesus: e quanto a este? Respondeu Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que importa? Quanto a ti, segue-me. Pode se assentar.
Quero ser bem breve, bem rapidinho. Esse texto é um texto que eu gosto muito. E nesse texto nós vemos uma coisa interessante. Quantos lembram daquela história da Bíblia, a pesca maravilhosa? Quantos lembram? Levanta a sua mão. Quando Jesus conheceu o apóstolo Pedro, certa vez Jesus estava caminhando e ele chegou à margem na beira de um mar, e ele encontrou alguns pescadores que estavam guardando as suas redes, lavando para guardar. E então Jesus chegou àqueles homens, aqueles pescadores, e falaram: olha, vamos entrar no barco e vocês vão lançar as redes e vocês vão pegar peixe. E aqueles homens disseram para ele: nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, e o senhor quer que nós voltemos a este barco? Aqueles homens eram pescadores e não conheciam a Jesus. Foi assim que Jesus conheceu Pedro, Tiago e João. E então eles disseram: olha, Senhor, nós vamos entrar no barco de novo, vamos pegar as redes. Você imagina, eu já morei numa cidade onde havia pescadores, existe até hoje, que viviam da pesca. Eu morei em Pirapora, no norte de Minas. Eu e minha esposa mudamos para lá para plantar uma igreja. A cidade fica às margens do rio São Francisco. E os pescadores, depois no final do dia, tiravam as redes. Eles tinham que esticar as redes, lavar, tirar toda a sujeira, para que elas não apodreçam, deixá-las secar e depois dobrar. É um trabalho muito desgastante. Eu imagino que o trabalho de um pescador é um trabalho desgastante, e ele depende do resultado para ele comer e para sobreviver. E assim era com esses pescadores. E eles falaram, Jesus falou: vamos voltar, mas o mar não está para peixe, vamos voltar. Aí eles falaram: sob a tua palavra nós lançaremos a rede. Este foi o segredo deles. Eles depositaram a sua fé sobre a palavra de Cristo. E quando eles entraram no barco, jogaram as redes, puxaram, vieram muitos peixes. E então Jesus olhou para eles e falou: segue-me. E então aqueles homens deixaram aqueles barcos, aqueles peixes, e seguiram a Jesus. E Jesus falou: eu vou fazer vocês agora pescadores de homens. Ali começou a história de Pedro, Tiago e João com Jesus. Mas se você não sabia, houve duas pescas maravilhosas na Bíblia. A primeira é essa que eu contei. A segunda é essa que exatamente acabamos de ler. Pedro, Tiago e João conhecem a Jesus. Mas diferente de Tiago e João, Pedro, ele nega a Jesus. Se você puder segurar a tua Bíblia aí, não saia de João e abra em Mateus 26, versículo 31. Em Mateus 26, versículo 31. Agora Pedro está caminhando com Jesus, ele é discípulo de Jesus. Ele não é mais pescador. Ele deixou aqueles peixes, ele poderia ficar rico com aquela quantidade de peixes que Jesus profetizou e eles pegaram. Mas ele falou: eu não quero os peixes, eu quero esse homem. Eu quero andar com ele porque tem a palavra de vida. O que ele fala acontece. Muitas pessoas vão até Jesus para pegar o quê? Os peixes. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você joga a rede e não pega peixe. Aí você vem e consegue. Aí você pega o peixe e vai embora. Não, eles abandonaram o resultado da pescaria maravilhosa e seguiram a Jesus, aquele que tem o poder sobre as águas, sobre as tempestades, sobre as circunstâncias. Eles pensaram: por que eu vou pegar a bênção se eu posso andar do lado do dono da bênção? Eles abandonaram tudo para seguir a Jesus. Porém, Pedro ainda era imaturo. A ovelha, antes de ser ovelha, ela é o quê? Cordeiro. Por isso que a Bíblia fala: Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Jesus morreu muito jovem. Para os judeus era muito jovem, porque o judeu só podia sair de casa com 30 anos de idade. Até os 30 anos ele tinha que viver com os pais e ser submisso a eles. E ele tinha todo o aprendizado da vida com os pais. Aos 30 anos ele saía e era livre para viver aquilo que ele decidisse. Os pais acreditavam que a influência da educação seria tão forte que os filhos não se perderiam no seu caminho. Então Jesus morreu muito novo. Por isso a Bíblia fala: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Está fazendo uma metáfora, uma comparação. Porque a ovelha, quando ainda é jovem, ela é cordeiro. Amém? E aqui Pedro era um cordeiro. Ele era um discípulo novo. Você nota que lá no texto que nós lemos, Jesus falou 3 vezes com Pedro. Ele falou: Pedro, tu me amas?
Ele falou, sim, eu te amo. E qual foi a resposta de Jesus? Apacenta os meus cordeiros. O cordeiro, ele precisa do quê? De alimento. Ele não pode ser cobrado a atitude dele ainda. Ele tem que dar alimento. O cordeiro é imaturo. Você não pega um bebezinho, um filhinho seu, e já desde pequenininho você fala para Sara, você não pode chorar. Quando você tiver fome, você tem que me avisar. Não, você simplesmente alimenta e não pode esperar nada dela. É um cordeiro. Pedro aqui era um cordeiro, ele era imaturo, mas ele se julgava ser muito maduro espiritualmente. E aqui no capítulo 26 de Mateus, versículo 31, Mateus capítulo 26, verso 31, nós vemos o que aconteceu. Então Jesus lhe disse, esta noite todos vocês, olha o que Jesus disse, ele virou para os discípulos. Entre esses discípulos estavam aqueles três que eram pescadores e que viram o milagre da pesca e seguiram a Jesus, que era Pedro, Tiago e João. E ele falou, todos vocês irão se escandalizar comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Jesus está falando aqui, antes de morrer, vocês vão ficar escandalizados. Por quê? Eles esperavam que Jesus fosse um herói, que Jesus tirasse Roma e governasse em vida. E Jesus é um herói que para vencer ele perde, ele morre. Então eles se frustraram com Jesus. Eles deixaram aqueles peixes para seguir Jesus. Ninguém quer seguir um perdedor. Todo mundo quer seguir alguém que está acima. Mas eles haviam não entendido ainda que no reino de Deus, para ganhar precisamos muitas vezes perder. Para ganhar precisamos nos submeter. Para ganhar precisamos perdoar. Para ganhar precisamos abrir mão da nossa vontade. Perder para ganhar. Repita comigo, o reino de Deus tem que perder para ganhar. No mundo, para você ganhar, você vence, vence, vence. No reino de Deus você perde para ganhar. Amém? Amém? E aqui Jesus falou, ferirei o pastor. Ele está profetizando o quê? Que ele iria morrer e que eles ficariam dispersos. Porque todo mundo, quando viu Jesus, falou, esse é o cara. Nós precisamos de uma referência a Israel. Esse cara é um cara amoroso, é um cara generoso, é um cara que onde ele vai, as multidões o amam. Ele multiplica pães, ele dá atenção, ele é gentil, ele é humano. Só que eles não sabiam que na trajetória de Jesus estava nos planos de Deus que ele morresse, para que Jesus não fosse somente um grande profeta, mas ele fosse aquele que tivesse o poder de perdoar pecados. Se Jesus fosse um bom homem, ele simplesmente seria um bom homem, não poderia perdoar pecados, mas ele precisava morrer na cruz para aniquilar o pecado. Amém? E aqui ele fala, mas depois da minha ressurreição eu irei encontrar com vocês na Galileia. Disse-lhe Pedro. Aí Pedro vem. O Pedro é aquele emocional. Quem é que é assim? O emotivo. Ele vai como a banda está tocando. Ele fala coisas, ele se compromete com coisas sem pensar no teor delas, nas consequências e nas exigências delas, que elas trarão. E aqui Pedro diz, versículo 33, disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Ele está querendo dizer, todo mundo vai tropeçar, todo mundo vai ficar escandalizado com você, eu não ficarei, eu sou o cara, eu sou bom. E aí, o que acontece? Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Pedro, além dele falar as coisas sem pensar, ele influenciava a galera. Os Maria vai com as outras que ficava só esperando. Ah, isso mesmo, eu também vou. Na hora que ele vê Jesus sendo preso, machucado, cuspindo o rosto dele, arrancando a barba dele na mão, ele fica escondido. E o olhar de Jesus só olhando para ele. Aí chega uma mulher e fala, você é um deles, você é um dos tais, você fala como eles. Não, eu confesso que eu nunca vi este homem. Naquela mesma noite. Quem aqui já foi traído por alguém que você não esperava? Jesus passou por isso. O cara falou, eu vou morrer contigo se for necessário, eu sou o cara, eu sou teu amigo, eu estou com você em tudo, meu. Jesus falou, você não sabe de nada, cara.
Hoje mesmo você vai me trair 3 vezes antes que o galo cante. Sabe o que isso significa? Muitas vezes nós nos julgamos espiritualmente muito mais maduros do que realmente somos. Eu não preciso de pastor, eu não preciso de homem, o meu negócio é com Deus. É entre eu e Deus. Eu sou muito bom, eu sou muito maduro, eu sei da Bíblia, eu sei das coisas. Quer ver? Essa Bíblia aqui eu nunca li, quer ver? Que nem meu tio uma vez fez isso. No velório da minha avó. Ele tomou a Bíblia do pastor, estava bêbado, falou: ó, essa Bíblia, nunca li nela, quer ver? Abriu a Bíblia na cabeça, começou a falar as asneiras lá. Muitas vezes nós nos julgamos muito mais acima do que realmente Deus determina que somos. Às vezes Deus olha para você e fala: não, você é imaturo espiritualmente. Não, eu sou bom, eu entendo, eu sei. Querido, você precisa crescer mais na palavra. Não, eu já entendo das coisas, eu sou bom. Senhor, eu estou contigo. Eu irei contigo para onde o Senhor for. Aleluias. Aí sai uma lei, né? Quem, por exemplo, não fizer isso, vai preso. Aí eu quero ver se Deus permitir perseguição no Brasil. Eu quero ver essa cambada de pastor que fica pedindo dinheiro na televisão. Sair lei que fala assim, a partir de hoje, casamento entre homem e homem, mulher e mulher, tem que ser feito também dentro das igrejas. O pastor que não fizer vai ser preso. Aí eu quero ver quem é homem de Deus, não? Quem que é pastor? Quem que são verdadeiros homens de Deus, sérios? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Hoje em dia está podendo tudo, né? Virou bagunça. Está errado. Nós temos que ser diferentes do mundo. Nós não somos melhores que ninguém, mas nós temos que ser reflexo do brilho de Cristo. A Bíblia fala que nós somos luz do mundo. A Bíblia fala que nós somos o tempero. Quem já comeu comida sem tempero? É horrível. Você é o tempero dessa terra. Você é a balança fiel. Você tem que dar um testemunho digno de um cristão. Você tem que perdoar. Senhor, eu estou contigo, meu coração é teu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti. Aí você chega ali fora, o irmão pisa no seu calo, você olha assim, miserável. Abre mão nada. Você não perdoa a pessoa que convive com você. Você não perdoa aquele irmão ou aquele familiar que está próximo de você. E você abre mão do quê? Larga de ser mentiroso. Larga de ser mentirosa. Nós somos maus, nós somos vil, nossa carne só deseja o que é ruim. Pedro era assim. Ele só tomava na cabeça porque ele dava mais na cara que os outros. Os outros ficavam lá, tal, era os maridos, mas ele falava o que ele pensava, o que ele sentia. Nem tudo o que você sente realmente é ainda a convicção que você tem de algo. Quem entendeu, diga amém. Nem tudo o que você sente é uma convicção do que você realmente pensa. Pedro falou que iria com Cristo até a morte. Ele sim, naquele momento ele falou aquilo de verdade. Quantos acreditam que ele foi verdadeiro no que ele falou? Sim ou não? Eu acredito também. Mas na hora da prova fiel, que ele viu que o couro dele está lá, o que ele fez? Você só sabe se você realmente é aprovado em algo quando você passa por aquilo. Então isso prova que aquilo que você sente não significa convicção, fato consumado. E a maioria das vezes nós somos movidos por aquilo que sentimos e não por resultados, frutos da nossa vida. Deus não baseia-se em sentimento, Deus se baseia em frutos, em atitudes. Amém? E aqui Pedro ficou quietinho na segunda vez, né? Porque na primeira Jesus falou: não, você vai me trair. Ele é tão cabeçudo que ele ainda fala mais ainda: não, além de não ser tropeço, eu morro com você. Bocudo. Sabe aquela pessoa que fala e você contraria ela não, e aumenta mais 2 pontos? Foi o que ele fez. E aí o que aconteceu? Volta para João, onde nós estávamos lendo. Aconteceu que Jesus ressuscitou. Ficou 40 dias na terra. Por quantas vezes ele já tinha se manifestado para os seus discípulos? Nós lemos aqui. Foi 3 ou 4. Depois disso tornou Jesus a manifestar aos seus discípulos junto ao mar. E foi assim que ele se manifestou. Ele já havia se manifestado algumas vezes, mas ele ainda não havia se manifestado para Pedro. Jesus ressuscitou e ficou quantos dias na terra depois de ressuscitar?
40, para que todo mundo desse testemunho. Jesus ressuscitou, para ninguém depois falasse, não, pagou para os cristãos lá alguém para criar essa ideia que Jesus ressuscitou. Não, nós vimos, nós tocamos nele, a gente comeu com ele. Muitas pessoas viram Jesus ressuscitado. Não é uma história da conto de fato. Jesus ressuscitou. E aí Jesus vai visitar os discípulos. E qual que é o único que ele não tinha visitado ainda? Pedro. Pedro estava pensando assim, poxa, Jesus ficou chateado comigo, ele não veio me visitar. Aí o que Pedro fez? Desculpa a expressão, vou falar o que está na Bíblia. Ficou pelado. Está escrito aqui que ele se despiu. Despiu é o que, gente? Ficou pelado. Entrou dentro de um barco e falou, eu vou pescar. Jesus havia intitulado Pedro, não serás mais pescador de peixes, você vai ser pescador de homens. Isso não foi só um decreto. Jesus, ele direcionou, ele deu um novo sentido à vida de Pedro. Quando Deus nos dá um novo sentido à nossa vida, não podemos retroceder mais ao que éramos antes. Seremos infelizes. A mágoa de Pedro, a falta de auto se perdoar por ter traído a Cristo, fez com que ele retrocedesse a ser um pescador de peixes. E um pescador de peixes deve viver de peixes. E ele de novo não conseguia pegar peixes. Eu quero dizer para você, quando você pensar em desistir daquilo que Deus determinou para a tua vida, e você quiser voltar a ser aquilo que você era antes, você vai se falir, você não vai conseguir dar resultado nenhum. Porque você vai conseguir só dar fruto naquilo que Deus já determinou para você. Então Pedro voltou, vou pescar. Está lá peladão pescando. Não pegou nada. Estava com risco de pegar um resfriado, isso sim. Não pegou nada. Aí eu imagino Jesus. Jesus é tão lindo, cara, que ele podia olhar assim, que se dane esse cara me traiu. Se fosse qualquer um de nós, vai fazer o quê? Tô nem aí. Aí Jesus vem. Olha o tipinho de Jesus. Jesus tem que fazer, se resumir, se esvaziar de si para assumir forma de servo. Aí vem, lá na praia. Aí olha, fala, e aí, como é que tá a pescaria aí? Ele não já chegou, tchan, eu sou Jesus. Rasgou assim que não superou. Pá, não, ele chegou humildezinho. Falou assim, e aí, como é que tá a pescaria? Sabendo que os caras estavam no quê? Tava mal. Tava na pindaíba, isso aí. Tava aqui, ó, não saía. Pindaíba. E aí, como é que tá? Ah, não pegamos nada. Aí Jesus, cabeçudo. Um dia que eu conheci eles, foi assim. E eles voltaram de novo. Feriu o pastor, se desviou, não pro lado. Eles têm que ter maturidade espiritual, tem que ter um encontro comigo mais forte. Aí falou, o negócio é o seguinte, joga à direita do barco lá que vocês vão pegar peixe. Aí o João, que era o mais inteligente, Pedro era o cabeçudo, falava sem pensar. Falou assim, ô Pedro, o discípulo a quem Jesus amava mais era João, é o discípulo do amor. Ô João, ô Pedro, deixa eu falar pra você, esse cara que tá falando, eu acho que é Jesus. Aí Pedro, pelado, será que é ele mesmo? Eu acho que é. Você lembra aquela vez que nós estávamos pescando? Há uns anos atrás, jogamos aquela redinha, não pegamos nada. Um cara mais ou menos desse jeito, com essa voz suave, falou para nós, joga na direita do barco. E nós pegamos, vamos jogar. Jogar na puxada. Quanto? 156 grandes peixes. Aí Pedro falou, é Jesus. E nem esperou o barco, desceu peladão no barco e foi um encontro de Jesus. Falou, eu quero Jesus, eu quero ver ele. Ele veio me ver, o meu amado da minha alma. Aí Jesus é tão bonzinho que eles chegaram. Olha como é que Deus, ele é amoroso. Eles estavam pescando, não tinham pegado nada. Aí estavam com fome. Chega na beira da praia, Jesus já tinha peixe sobre as brasas. Vou falar aqui, Macfish. Pão com peixe. Estou aprendendo inglês, irmão. Eu vou chegar lá. Macfish, comendo pão com peixe. Jesus criou esse negócio. Aí falou, vocês querem? Não? Tem pão com peixe que já está quentinho na brasa. Aí Jesus, para não deixar eles assim para baixo, desanimados, traz um peixe lá que vocês pescaram também lá para colocar junto aqui, para eles fazerem parte do processo. Nós não, querido, nós não acrescentamos nada para Deus, mas um resultadinho que a gente consegue e fala, põe aqui também, para a gente se sentir parte, porque a gente é carente de aprovação, é carente do nosso Pai Celestial. Coloca aqui. Aí Pedro, eu peguei, já chegou, colocou o peixinho lá, pôs a roupinha, põe a roupinha aí, filho, esconde esse negócio aí, põe a roupa aí.
Foi, sentou. Vocês acham que ficou assim? Jesus ficou assim: vamos comer os peixes. Não, Jesus, põe uma roupa aí, filho. Esconde essas coisas aí que eu criei aí. Põe uma roupinha, vamos comer um peixinho aqui, vamos conversar. Aí tá comendo peixinho, tá alegre, tá feliz. Aí Jesus, primeiro é assim, né? Que nem quando a mulher vai dar a facada. Ela vai lá e faz um almocinho pra você, uma jantinha, prepara, né? Aí deu aquele lanchinho, aí falou assim: então, Pedro, tu me amas? Aí Pedro, né? Eu te amo, Senhor. Aí Jesus falou assim: então, apacenta os meus cordeiros. O que Jesus estava querendo dizer aqui? A Bíblia diz que Jesus deu uma ordem, eles puxaram 156 grandes peixes, né? Se você for contar a quantidade de pessoas que foram, eu tenho isso lá em casa, um dia eu posso mostrar para vocês, contando as curas que Jesus fez, os 10 leprosos, pessoas que tiveram encontro com Maria Madalena, foram 156 pessoas contabilizadas. Eu tenho esse estudo lá em casa, vou passar um dia aqui para vocês. Naquela época, eles acreditavam, os teólogos falam que os historiadores daquela época acreditavam que naquele mar havia 156 espécies de peixe. Então aqueles 156 peixes era um de cada espécie. Jesus estava simbolizando que todos viessem a conhecê-lo e que os discípulos iriam pescar essas pessoas: branco, amarelo, japonês, chinês, coreano, africano, todo mundo seja alcançado por Jesus. Quem está entendendo? Aí Jesus fala para Pedro: primeira coisa, você me ama? Apacenta os meus cordeiros. Cordeiro ainda não dá lã, cordeiro não dá fruto, cordeiro ele é filhote, ele tem que ser apacentado, tem que dar comida na boquinha, tem que dar o leitinho. O que ele está querendo dizer? Se você verdadeiramente me ama, por me amar, por mim, você vai cuidar de todos os povos que tem nas nações. Todas as pessoas vêm até mim. Aí Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, você me ama? E a resposta de Pedro é: Senhor, eu te amo. E aí ele fala: pastoreia. A segunda vez ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pastoreia as minhas ovelhas. Depois dele falar apacenta o meu cordeiro, agora ele fala o quê? Pastoreia as ovelhas. Pastorear já é com animais que são mais maduros. O que o pastor faz? O pastor, naquela época, tinha um cajado reto, a ponta redonda, porque ele punha no pescoço da ovelha quando ela estava saindo do caminho, para direcionar ela no caminho. Porque toda ovelha ela é míope, sabia disso? Não enxerga. Quem é míope aqui? Minha mãe, eu sei quem é. A Gisele, levanta a mão. Tem gente que é míope mesmo nos dois sentidos, né? Então, míope é o que? Como é que o míope é? Explica para mim, mãe. Não enxerga de longe ou não enxerga de perto? Então ele não enxerga bem de longe. Por isso quando eu estou longe, fala assim, ela fica assim. Então a ovelha míope é assim, ela não enxerga longe, ela não enxerga o risco. Aí a ovelha é assim, ela está vendo um vulto escuro. Deve ser a minha amiga ovelhinha malhada que está chegando. Na hora que ela vê já é o lobo, não dá tempo de correr. Então o pastor, ele é um trabalho de entrega. Davi, quando cuidava de ovelhas, ele ficava 24 horas por conta. Aí ele criou uma estratégia, subiu no montinho mais alto que ele era baixo, criou um estilinho e ele fazia o quê? Pem nos lobos, pá, pá, pá. Vinha o urso, pá na cabeça do urso, ficava atordoado, ia lá, metia a faca e matava. O leão, mesma coisa. Aí Deus falou: esse cara, ele cuida das ovelhas com carinho, como se fosse dele. Se eu entregar um povo que não é dele, mas é meu, ele vai cuidar como se fosse dele. A mesma coisa Deus está fazendo com Pedro. Você me ama ao ponto de cuidar das minhas ovelhas como se fossem suas, como Davi foi. Por isso que Jesus veio da raiz de Davi. Cuida do meu cordeiro. O cordeiro é novo, sabe, os filhinhos na fé, os novinhos que estão chegando, dá uma comidinha para eles, deixa eles pertinho de você. As ovelhas maiores já vão querer andar um pouquinho mais longe. Aí você pega o cajado, puxa, mostra o perigo, mostra os lobos para elas, cuida delas, pastoreia elas. Pastorear é o quê? Exercer sobre elas uma identidade, dar a elas uma direção, um destino. Quem está entendendo, diga amém. E aí ele pergunta a terceira vez: tu me amas? Ele falou sim, e
fala que Pedro se entristeceu por lhe perguntar 3 vezes. Por quê? Quantas vezes Pedro negou a Cristo? 3. Jesus deu uma cutucada nele, né? Perguntou 3 vezes também. E fala que Pedro se entristeceu, porque ele também perguntou 3 vezes. Quer dizer, você tem convicção? Você falou que ia morrer por mim e me negou 3 vezes. Você tem convicção que me ama? Agora você tem convicção? Ele falou, Senhor. Aí ele respondeu, Senhor, tu sabes de todas as coisas. O que ele quis dizer? O Senhor sabe que eu sou falho. O Senhor sabe que eu falei que não ia te abandonar e eu falhei. Mas o Senhor sabe que lá no meu íntimo eu te amo. Então me ajuda, Senhor, a cumprir a teu querer, a ser fiel. Eu dependo de ti. É isso que ele estava querendo dizer. Aí o Senhor falou, apacenta as minhas ovelhas. Apacentar, cuidar, alimentar. Então Pedro decide de uma vez por todas viver o propósito de Deus, ser um ganhador de almas. Pedro poderia ser um homem rico. Ele poderia ter pegado aqueles peixes, saber aonde pegava os peixes, o lado certo, mas ele preferiu renunciar para viver um propósito. Muito mais importante do que dinheiro, do que bens, é você ser realizado vivendo o propósito. Muitas pessoas gastam muito dinheiro indo em médicos, em ajudas, para procurar qual é o propósito da qual elas vivem. E nós temos isso. Você nasceu para glorificar a Deus com a sua vida. Talvez você não vai ser um pastor, uma pastora, mas seja o melhor pai que você pode ser. Seja a melhor mãe, seja o melhor funcionário. Glorifique a Deus com suas atitudes. Pessoas vão se converter vendo a sua atitude. E aí então Pedro se torna um homem decidido a viver e morrer realmente por Cristo. E Atos capítulo 3, abra comigo, nós vamos encerrar agora. Pedro está na porta do templo. Aleluia. Agora Pedro é um homem cheio do Espírito. Jesus foi para o céu, deixou o Espírito Santo. E Pedro não é um homem mais imaturo, que fala as coisas sem pensar. Deus deixa ele como um exemplo de pastor, que deve apacentar os cordeiros e pastorear eles. Em Atos capítulo 3, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente na porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, eu gosto tanto desse texto, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, porém, olhando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda! Sabe por que Pedro teve autoridade para dizer isso? Porque ele negou tudo que ele tinha, tudo que ele era. Ele não tinha riquezas, ele não tinha convicções mais pessoais. O que ele tinha da parte de Deus. João Batista uma vez falou: ao homem não pode ser entregue coisa alguma se do céu antes não receber. Não importa, querido, se você é respeitado onde você mora, se você tem um bom trabalho, glória a Deus por isso, se você tem dinheiro. Mas se você não tem autoridade espiritual, isso não significa nada. A coisa mais poderosa que tem no mundo é a autoridade espiritual. Porque as coisas carnais são corruptíveis, vão passar, mas as coisas espirituais vão permanecer. E aqui Pedro olhou para aquele homem que sempre dependia das esmolas. Ele falou: olha para mim, olha para nós. E Pedro pensou: eu não sou mais um pescador bem sucedido, eu não sou um homem que tenho convicções acima daquilo que realmente eu sou em Deus. Eu sei que eu sou um homem cheio do Espírito de Deus, movido por Deus. E Ele me deu uma ordem que se eu amasse, eu deveria cuidar daqueles que estão sofrendo, apacentar, cuidar. Então eu libero uma palavra e falo para ele: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu possuo eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Isso é uma coisa poderosa, querido. Porque existem muitas coisas que o ouro, a prata não podem comprar. A felicidade, o ouro e a prata não pode comprar. A restauração de um casamento, o ouro e a prata não pode comprar. A cura de uma enfermidade, na qual os médicos dizem que não tem cura. Nem que você tivesse $1 trilhão de dólares não poderia curar. Deus pode curar. Aquilo que é impossível Ele pode fazer. Então muitas vezes é necessário que você renuncie quem você era, que
você não volte atrás, volte a ser pescador. Às vezes que você fica decepcionado com você mesmo ou com Deus, eu vou voltar a pescar, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes, eu vou voltar a ser quem eu era antes. Não, você não vai prosperar nesse caminho, porque uma palavra de Deus já foi determinada para você. E a Bíblia diz: o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é poder. Deus quer esse caminho para você. E a palavra de Deus diz que aquele que põe a mão no arado, o que é isso? Aquele que está disposto a servir a Deus, não pode mais voltar para trás, não tem volta. Ezequiel, ele entrou no rio e fala que as águas primeiro deram nos calcanhares, e ele entrou um pouco mais e deu no joelho, e ele entrou um pouco mais e deu na cintura, e ele foi entrando e de repente as águas do rio, na visão que ele teve, o encobriu totalmente. Esse rio simboliza a presença de Deus. Muitos de nós vamos até lá para molhar os nossos pés, para ter suavidade na nossa vida que está tão seca. Alguns vão um pouco mais até o joelho, mas o desejo do Senhor é que nós venhamos mergulhar nessas águas, que elas venham nos inundar, que seja tudo de Deus em você, seja Ele totalmente em você, que você possa dizer: aquilo que eu possuo eu te dou. E libera a palavra sobre a vida daquele que necessita. Aquilo que eu possuo eu te dou. Seja restaurado, seja liberto do seu mal, seja curado, seja restaurado o teu casamento, seja restaurada a tua vida financeira, seja restaurada a tua saúde. Os irmãos sabem que este ano a minha esposa foi diagnosticada com câncer. Ela fez a cirurgia. Nós não possuímos nem plano de saúde, nem um dinheiro, nem uma riqueza, mas nós possuímos o que? Joelhos. E nós oramos, e a igreja orou conosco, e ela está completamente curada para a glória do Senhor. Falta 2 semanas para terminar os remédios que por precaução deveriam ser tomados, mas já fez todos os exames e o pulmão dela está totalmente limpo para a glória do nosso Deus. Porque nós não temos Unimed, nós não temos ouro nem prata, mas nós temos o que? O Jeová Rafa, o Deus que sara toda e qualquer enfermidade. Você confia no que? No seu dinheiro, no seu plano de saúde? Você é contra alguém ter plano de saúde? Se você pode ter, glória a Deus, tenha, mas não confie nele. A Bíblia fala que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o que? Guarda. A Bíblia não fala que você não deve vigiar. A Bíblia fala que você deve vigiar, mas que você não deve confiar somente nisso. Você deve confiar nele, que ele guarda. Amém? Então se você deposita sua confiança, não, eu vou juntar tanto dinheiro, eu vou fazer isso, que nunca mais eu vou precisar preocupar com nada. Todo mundo fala: se eu ganhasse na loteria, nunca mais vai precisar. Você está querendo dizer então que o dinheiro é seu Deus, que se você tivesse muito dinheiro, você descansaria sua alma. Não, você pode não ter dinheiro algum nesta manhã, mas se você tem o seu coração em Deus, a sua alma encontra descanso, porque Ele tem cuidado de você. Ele cuida de você, querido. Amém? O nosso Deus não tinha plano de saúde. O pai e a mãe dele bateu nas portas das hospedarias, nenhuma pôde receber. Não, está lotado. Fala que colocaram ele numa manjedoura. Você sabe o que é manjedoura? É onde dorme boi e vaca. Eu moro no sítio. Aí eu te falo, o que um bebê precisa assim que ele nasce? Ele precisa ser aquecido. Então pega a sua mão, fecha comigo, todos vocês. Coloca na frente da sua boca, do seu nariz, e começa a respirar. O que vai acontecer? Vai aquecer. Filho, Deus olhando, falou: você precisava de um lugar para se aquecer, que agora você está num corpo mortal. Você tinha que estar numa hospedaria, num lugar quentinho, com candeeiro, mas já que você, com candeeiro para te aceso, para te aquecer, mas já que você não tem, deita ele aqui, Maria. Coloca os bezerrinhos, os boizinhos perto dele. Olha os boizinhos, com aquela narizinho. O quê? Bafejando ali. Fez o quê? Foi aquecendo o menino. Enrola ele nessa palha aqui. O Criador dos céus e da terra, o teu Criador que te fez, veio na forma de criatura e ficou deitado com bezerro. E você reclama do que você tem, e você acredita que o que você tem é a sua garantia. Ele não ficou vivo do mesmo jeito, não foi aquecido do mesmo jeito. Ele deu o exemplo de humildade, ele desceu. O que isso quer nos ensinar? Que para cumprir um propósito nobre, muitas vezes temos que pagar um preço duro. Que para cumprir propósitos valiosos, nós temos que pagar um preço alto. Irmãos, é muito triste eu dizer, mas eu tenho que dizer. A minha esposa é testemunha de
Pastores que eu conheço e amigos, 99% só me deram palavras de desânimo falando quando eu falei que é palavra. É ou não é? Ah, mas você vai pra lá, você vai comer o quê? Ah, mas você vai pra lá, você vai dormir aonde? Ah, mas você vai pra lá, você vai fazer cocô aonde? Ah, mas você vai... Querido, eu não estou indo para lá passear, eu estou indo para lá para que pelo menos em 18 dias eu possa ser um instrumento de Deus, para trazer uma palavra de Deus para vidas que necessitam, para meus irmãos. Eu não estou indo para lá para passear, para pensar no meu conforto. Ah, mas você vai ficar com fome? Azar. Mas aí você pode ficar doente. Deus não vai me deixar ficar doente. Eu creio no meu Redentor que vive. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu vou levar para eles, a autoridade de Deus. E ainda que tiver bezerro para me aquecer, não vai me faltar nada. Deus vai me dar tudo o que eu preciso para cumprir o propósito dele, e eu serei feliz nisso. Aí teve um pastor que teve a cara de pau me dizer: ah, se for fazer missões em Nova York eu vou. Pastor de meia tigela, vagabundo, sem vergonha. Porque Jesus falou: se tu me amas, o que você tem que fazer, Pedro? Cuida das minhas ovelhas. Lembra que elas não são tuas, elas são minhas. Mas cuida como se fosse suas. Eu estou te dando a maior missão da terra. Deus me deu a maior missão da terra. Eu sou um homem feliz. Embora eu tenha profissão, já trabalhei em grandes empresas, eu sou feliz hoje. Porque eu cuido daquilo que não é meu, daquilo que é do meu Pai. Eu cuido de vocês. Eu guardo e zelo pela vida de vocês. Eu oro por vocês. Eu oriento vocês. Eu amo vocês. Eu exorto vocês que são do meu Pai. Eu sou irmão de vocês, mas eu sou pastor de vocês. Ela é pastor de vocês, que zelam pela alma de vocês, que apacentam vocês, que pastoreiam, guiam vocês, direcionam vocês. Porque eu amo a Deus, não porque eu amo a minha vida, mas porque eu decidi amar a Ele. E a palavra de Deus diz que Pedro foi sepultado, ele foi morto como mártir. Ele falou: eu não vou negar a Cristo. Então quiseram crucificá-lo. Conta os historiadores que Pedro falou: eu não quero ser morto como o meu mestre foi. Aquele homem que negou a ele 3 vezes, que teve medo de morrer, agora morreu crucificado como Jesus. Ele falou: me crucifica de ponta cabeça, porque eu não sou digno de ser crucificado como ele foi. O mesmo homem que antes tinha medo, agora ele enfrenta a morte até o fim na sua convicção de ser fiel ao seu Senhor. Que olhar é esse de Cristo por nós? Que amor é esse que faz com que nós corramos em direção à morte, para glorificar o nome dele com a nossa vida e também na nossa morte? Eu não quero, querido, morrer, desculpe, dormindo. Eu não quero morrer xingando os outros, dando como é que chama o negócio? Muletada nos outros. Eu não quero morrer arrastando aquela rodinha. Eu quero morrer fazendo a vontade de Deus. Eu quero que a minha vida e a minha morte seja para a glória de Deus, como os mártires foram. Porque só há um motivo para viver quando há um motivo para morrer. Não há motivo para viver se não há um motivo valioso. Você fala: por isso eu daria a minha vida. Então você não sabe o que é a vida. Só um motivo para viver é uma vida plena quando você fala: eu daria a minha vida pelos meus filhos, eu daria a minha vida pela minha esposa. A Bíblia fala que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, e Cristo amou a igreja a ponto de morrer por ela. Aleluia. Deus quer te dar esse motivo hoje, esse coração. Que eu seja a primeira semente desse ministério indo para esse continente, para fazer a missão, a obra. Nós não estamos perdendo tempo, não. Nós não estamos gastando tempo. Ah, o pastor podia ficar aqui, podia fazer isso. Teve primo meu que gosta, que é cristão, que falou assim pro meu pai: ah, tem tanto lugar para evangelizar, por que ele vai lá? Vai correr o risco de pegar uma doença, de morrer. Poucas pessoas falaram: olha, Deus está contigo, pai. Mas eu me apego nessas poucas, e vocês são elas. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Não sou eu que estou me enviando, a igreja está me enviando. A igreja está comigo, está me abraçando. Obrigado por vocês estarem me enviando. Obrigado porque hoje eu tenho 35 anos de idade. E um dia, quando eu estava no ventre da minha mãe, ela não sabia ainda que estava grávida de um homem, batizando nas águas, lá em Itajubá, grávida de 6 meses de mim. O pastor falou: você está grávida de um homem, e ele vai ser um pastor, e ele vai entrar em vários aviões, porque ele vai viajar a várias nações para pregar o evangelho de Jesus Cristo. E eu, pela primeira vez, eu estou indo a uma outra nação pregar o evangelho de Jesus Cristo. E vocês fazem parte dessa profecia que está se cumprindo depois de 35 anos. Obrigado, eu agradeço vocês de coração.
todos que ofertaram, todos que oraram, todos que colaboraram, todos que estarão aqui nos cultos, presentes, ajudando a pastora, orando, trazendo demais vidas. Eu agradeço desde já a vocês. Queria que vocês todos viessem aqui agora e orassem por me colocar suas mãos sobre mim, para que eu seja essa semente que será entregue em nome de Jesus. Mateus, no capítulo 10, diz assim, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então, nessa manhã, nós temos o privilégio de poder enviar o nosso pastor para a África. Comece, querido, como igreja, a fortalecer a vida dele. Libera palavras de bênção, de força. Que o Senhor guarda a saída dele daqui, a chegada lá, a ida para Moçambique. Que esses 18 dias, Senhor, sejam dias, Pai, onde o Senhor esteja ali com eles. Onde o Senhor esteja, Senhor Deus, preparando o caminho, preparando vidas ali, Senhor. Deus, nós como igreja, como este Ministério Rei Jesus, nós enviamos, ó Deus, a vida de Deus do pastor Diego para a África. Senhor Deus, no nome de Jesus, nós fortalecemos agora, Deus, a vida dele, o físico, Deus, as emoções, Deus, a mente dele, Deus, o espírito dele seja revigorado. Em nome de Jesus, reveste ele, Pai, Deus, com teu poder, reveste ele, Deus, com o revestimento do alto, do teu espírito. Em nome de Jesus, Pai, derrama sobre ele o óleo, Deus, o óleo do Senhor, a unção que habilita, que capacita, Deus, a autoridade no teu nome, Deus, para expelir demônios, Senhor Deus, para curar enfermos, em nome de Jesus, para libertar, Deus, os cativos, Deus, as prisões, quebrar, Senhor, Deus, para que vidas ali sejam resgatadas do império das trevas, ó Deus, e conheçam o Senhor Jesus, ó Deus, o Deus verdadeiro, único. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos a vida dele, do Cris, do Kleber, eles que estão indo juntos, ó Pai, abençoe essa viagem, abençoe, Senhor Deus, o piloto, abençoe a aeronave, ó Deus amado, Deus, cada lugar que eles vão pisar ali sejam abençoados, ó Deus, em nome de Jesus, que seja tomado por herança aquela terra, herança dos teus filhos, ó Pai, nós fortalecemos o teu filho, Deus, nós abençoamos, que ele seja coberto com teu sangue, oh Deus, enviado do Senhor, mensageiro do Senhor, boca do Senhor naquela nação, que o Senhor venha subjugar todo o principado e potestade aos teus pés, Jesus, oh Deus, ordena os anjos a esta missão, os anjos do Senhor, ordenados para a guerra, para ir à frente nessa batalha. Oh Deus, vai à frente, Senhor dos exércitos, vai à frente, Deus. Abençoa o teu filho, Senhor. Deus, nós declaramos que toda arma forjada do inferno não prosperará. Que nessa manhã seja, Deus, cancelado. Toda palavra contrária, Deus, tu a condenarás. Que seja cancelado, que seja confundido os nossos inimigos. No nome de Jesus, igreja, ore, guerreie nessa manhã. Declare sobre a vida do teu pastor a guarda de Deus, a proteção de Deus, o Senhor livrando de todo o mal, de toda peste perniciosa. Nós cancelamos, meu Deus, no nome de Jesus. Guarda o teu filho, livra-o do mal, livra-o do mal, livra-o do homem mau, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Seja sobre ele a tua bênção, seja sobre ele a tua graça, a tua sabedoria, os dons do Senhor sejam avivados, em nome de Jesus, sejam liberados sobre ele os dons do Espírito. Pai, nós nos comprometemos como igreja, Deus, a interceder todos os dias. Queridos, comprometa agora diante de Deus a você orar por ele todos os dias,
Em nome de Jesus, nós temos uma aliança, Pai. Uma aliança no corpo de Cristo. De orar pelo nosso pastor, de interceder pela vida dele, de jejuar por ele. Senhor, nós estamos comprometidos nessa causa, nessa missão. Deus, que não é só dele, é nossa, é da igreja de Cristo. Em nome de Jesus, Pai, renova o teu filho, revigora, levanta ele com teu braço forte e coloca ele, Deus, para glorificar o teu nome, exaltar o teu nome naquele lugar. E para que a tua igreja cresça, prospere, receba as sementes, Deus, dessa semeadura, a colheita, Pai. Nós profetizamos sobre Pouso Alegre, a colheita, Senhor, dessa semeadura, em nome de Jesus. Nós te glorificamos, te adoramos, Senhor. Dê um aplauso ao Senhor, queridos. Amém, aleluia. Abrace seu pastor, amém. Libera uma palavra sobre a vida dele, querido. Esse é o momento, amém.